Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Concurseiro e o papo de hoje é sobre aquelas alterações legislativas que vieram com a Lei de Abuso de Autoridade e que, olha, despencam em prova. Para quem está se preparando para concurso, entender essas mudanças não é só um detalhe, pode ser o ponto que decide a aprovação. Vamos direto ao que interessa. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro está dividido em 4 pontos cruciais. Primeiro, as novas regras da prisão temporária. Depois, a gente passa para uma mudança específica no ECA sobre a perda de cargo público. Na sequência, vamos falar de um crime novinho em folha que entrou no Estatuto da OAB. E para fechar, a gente mergulha nas mudanças da Lei de Interceptação Telefônica, que sempre geram dúvida. Vamos nessa! Vamos começar com a prisão temporária. Aqui, a lei trouxe uma alteração que parece pequena, mas que na prática tem um impacto gigantesco. Ela veio para acabar com uma discussão antiga sobre o que fazer quando o prazo da prisão acaba. E a resposta para essa pergunta, pessoal, agora é um sonoro e definitivo sim. A lei nova simplesmente acabou com qualquer tipo de debate. A soltura tem que ser automática. E a força dessa mudança está na clareza do texto, como a gente vai ver agora. Olha só o peso dessas palavras. Deverá pôr imediatamente o preso em liberdade. A palavra-chave aqui é deverá. Não é pode, não tem margem para interpretação, é uma ordem. A soltura virou um ato automático. A única exceção é se, antes de o prazo estourar, chegar uma ordem de prorrogação ou de conversão em prisão preventiva. Se não chegou nada, é rua, simples assim. E para garantir que essa regra seja cumprida à risca, o próprio mandado de prisão teve que mudar. Agora ele precisa ser super preciso, quase um manual de instruções. Ele tem que dizer 1. Qual o prazo da prisão, 2. Qual o dia exato da soltura e 3. A partir de quando esse prazo começa a contar. Na prática, o mandado de prisão já funciona como um alvará de soltura com data marcada. Acabou a desculpa. Beleza, superado esse ponto, vamos pular agora para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. A lei trouxe uma condição bem específica e mais dura para a perda de cargo de um servidor público que for condenado por um crime que está previsto lá no Estatuto. E aqui está o pulo do gato, prestem atenção na diferença. Pela regra geral do Código Penal, para um servidor perder o cargo, a pena tem que ser maior que 1 ano. E mesmo assim o juiz precisa justificar bem a decisão, certo? Agora, para os crimes do ECA, a lógica é outra. A perda do cargo se tornou um efeito automático da reincidência. É isso mesmo, não importa mais a pena da segunda condenação. Se o servidor for condenado uma vez por um crime do ECA e depois cometer outro, já era, perde o cargo. Nosso terceiro ponto de hoje mexe diretamente com o dia a dia da advocacia. O Estatuto da OAB foi atualizado e agora prevê um crime específico para quem violar as prerrogativas de um advogado. É um reforço importante para o direito de defesa de todo cidadão. Então, criaram um crime com nome e sobrenome, violar prerrogativas de advogado. A pena de detenção, mais multa. E um detalhe muito importante, que é um ótimo pega de prova, qualquer pessoa pode cometer esse crime, não precisa ser um agente público. A lei foi bem específica sobre quais direitos do advogado estão debaixo desse guarda-chuva de proteção. E quais são essas prerrogativas protegidas? São 4 e vale a pena decorar essa lista. A primeira, a inviolabilidade do escritório do advogado e de suas comunicações. A segunda, o direito de conversar reservadamente com o cliente. A terceira, a presença obrigatória de um representante da OAB se o advogado for preso em flagrante por algo relacionado à profissão. E a quarta, o direito a uma sala de Estado Maior enquanto não houver condenação definitiva. Violar qualquer uma dessas 4 pode configurar um novo crime. Bom, chegamos à nossa última parte, que talvez seja a mais complexa e a que mais gera dúvida na hora do concurso: as alterações na lei de interceptação. A confusão aqui geralmente acontece com os nomes, com a terminologia. Por isso, é fundamental a gente diferenciar direitinho os tipos de captação para entender o que virou crime de fato. Vamos lá. Na captação de uma ligação telefônica, a gente precisa saber quem está gravando. Pensa assim. Se uma terceira pessoa, tipo a polícia, grava a conversa sem que nenhum dos dois que estão na linha saiba, o nome disso é interceptação. E claro, precisa de ordem judicial. Agora, se essa mesma terceira pessoa grava, mas com autorização de um dos dois interlocutores, aí o nome muda para escuta e também precisa de ordem do juiz. Por fim, se um dos próprios participantes da conversa resolve gravar sem o outro saber, isso é simplesmente gravação. E, em regra, não precisa de autorização judicial. Entenderam essa lógica? Ótimo, porque agora a gente vai usar exatamente o mesmo raciocínio para captação ambiental, que nada mais é do que a captação de conversas que acontecem em um ambiente físico e não pelo telefone. Então, de novo, a gente tem a interceptação ambiental, a escuta ambiental
e a gravação ambiental. A diferença é que, aqui, o lugar onde a conversa rola muda completamente as regras do jogo. Na captação ambiental, o local é o que manda. Se a conversa acontece num lugar privado, como dentro de uma casa, a regra é super protetiva. Tanto a interceptação quanto a escuta vão exigir uma ordem judicial. Agora, se a conversa é num lugar público, tipo uma praça, a regra geral é que não precisa de ordem, a não ser que exista ali uma expectativa de privacidade. Já a gravação, que é feita por um dos participantes, continua sendo permitida nos dois cenários. E aqui está a grande novidade que a lei trouxe. Ela criou um artigo específico, o 10A, para dizer com todas as letras realizar captação ambiental sem autorização da Justiça, quando essa autorização for necessária, agora é crime. Isso fechou uma lacuna importante na lei, porque antes o texto era meio vago e dava margem para muita discussão se isso se aplicava ou não à captação ambiental. Agora não tem mais dúvida. Então, para a gente amarrar tudo e fixar o conteúdo, vamos ao resumo bem direto. Primeiro, prisão temporária? A soltura agora é automática, acabou o prazo, tem que soltar. Segundo, ECA, a perda de cargo para servidor público só acontece na reincidência específica. Terceiro, Estatuto da OAB. Tem crime novo protegendo 4 prerrogativas essenciais do advogado. E quarto, interceptação. Fazer captação ambiental sem autorização, quando exigida, virou crime de forma expressa. Dominar esses 4 pontos é fundamental. E fica aí a reflexão sobre o impacto real dessas novas regras no dia a dia, né? Nesse eterno equilíbrio entre garantir os direitos individuais e a necessidade de combater a criminalidade. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. federaisdoensino@gmail.com.